A Bíblia diz no livro de Reis, esqueci agora o capítulo, a Bíblia diz no livro de Reis, que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que Absalão se juntou com o povo e quis tomar o reinado de Davi, né? E Davi não quis guerrear com seu filho. E Davi pegou os filhos, as mulheres, né? E saiu ali de Jerusalém, daquele lugar. E quando Davi saiu, chegou num determinado lugar, Davi também estava com seus soldados, e Davi chegou num determinado lugar, que a Bíblia diz que os da família de Saul, quando Davi passava, eles jogavam pedra em Davi e maldiziam de Davi. Mas Davi, porque eles achavam que Davi tinha matado Saul. Na verdade, Davi não matou Saul, né? E eles maldiziam de Davi, falavam de Davi e sempre ali jogando pedra em Davi. E um dos homens, um dos soldados de Davi, né? Falava assim: deixa a gente ir e acabar com eles. E um dos capitães de Davi, né? Um dos capitães de Davi disse: deixa a gente ir até lá, Davi. Exterminar com eles e acabar com eles. Mas eles falaram tantas palavras negativas para Davi, que Davi, a Bíblia diz que Davi ficou tão amargurado. Davi disse: não, deixa. Deve ser Deus que está me castigando. Então deixa eles. Deixa eles jogarem pedra. E Davi passou ali de cabeça baixa. Muitas vezes na sua vida, as pessoas falam tanto mal de você. Dizem tantas coisas ao contrário de você, que às vezes você quer até reagir. Mas você está fazendo o quê? E você precisa fazer o quê? Baixar a cabeça e passar. Aí você diz assim: o que foi que eu fiz de errado, Deus? Eu nunca fiz nada com essa pessoa, Deus. Eu nunca disse nada, Deus. E essa pessoa está fazendo isso comigo. E essa pessoa está fazendo esse mal comigo. Então, ó, baixa a tua cabeça e passa. Passa. Mas, irmão, fulano está dizendo isso de mim. Fulano está me afrontando. O senhor está dizendo que é para eu baixar a minha cabeça, irmão. E deixar a pessoa falar. Deixa, sabe por quê? Porque quem vai guerrear por você é Jesus. Porque quando a gente mesmo tomamos a nossa atitude, a gente mesmo acaba perdendo a direção, a gente acaba fazendo errado. E com Jesus não, Jesus faz o que é certo. Jesus ajuda no que é certo. Entendeu? Então, o que a gente precisa é isso, vê. Hoje eu estava tão desanimado, eu recebi palavras ao contrário, né? Palavras ao contrário, palavras que me deixou tão desanimado. E hoje eu estou trazendo essa palavra de Deus para a sua vida. Passa esse processo calado. Passa esse processo calada. Se é dentro do teu lar, o teu marido está sem sabedoria, está falando tantas palavras que está te machucando, passa esse processo. Entrega na mão de Deus. Mas, Júlio, eu estou recebendo tanta afronta, tanta coisa, Júlio, que estão falando comigo, Júlio. Tem coisas que eu não aceito, não. Tem coisas também que eu não aceito, não. Mas eu estou aprendendo, sabe o quê? A ficar calado. Eu estou aprendendo a fechar minha boca. Porque toda vez que eu abri minha boca para falar, eu falei coisas que depois eu mesmo me arrependi. Tem tanto homem e tem tanta mulher sem sabedoria que está falando tanta besteira. Então temos que ter muito cuidado. Precisamos entregar a Jesus e confiar que Jesus, ele vai resolver o nosso problema. Ele vai resolver o teu problema. Muitas vezes é um filho dentro de casa rebelde, uma filha rebelde, não é? Está aprontando. E às vezes a gente fala, a gente repreende, mas às vezes a gente fala tanto, que eles nem ligam mais para isso. É pedir estratégia a Deus. Tem coisas, claro, que a gente vai ter que falar, e tem coisas que a gente não precisa falar. Então a gente precisa peneirar o que a gente vai falar. E Deus, ele pode te dar essa sabedoria. Pede a Deus a sabedoria que Deus te dá. Aí você até fala, né? Mas, irmão, pessoas estão me humilhando, estão falando isso e aquilo de mim, irmão. Se eu está dizendo que é para eu ficar calado, eu não levo um desaforo para casa não, irmão. Aí sabe por que você não é honrado? Porque você acaba se igualando a essa pessoa. Sabe, Jesus disse que todo aquele que é humilhado, ele será exaltado. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E no nosso dia a dia, a gente vê muita situação assim. Às vezes, quem sabe até você já foi humilhado em alguma coisa, né? Você queria tomar uma atitude, mas você não tomou e preferiu ficar na sua, e você depois foi exaltada. Depois viram que na verdade não era aquilo que falaram de você, o que mal disseram de você, né? Então é isso, gente. É isso. Às vezes a gente tem que fechar a boca mesmo e escutar só a afronta do inimigo e confiar em Deus, que Ele faz, que Ele nos ajuda.